Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Graça e paz para quem nos assiste de casa. Louvado seja Deus. Abram a Bíblia de vocês em Romanos 10. Vamos dar continuidade a essa série de sermões em Romanos, né? Para quem não sabe, eu sou um dos seminaristas da igreja e esse semestre no seminário nós estamos aprendendo sobre Romanos. Aí quando o pastor Wagner falou, você vai pregar um dos capítulos de Romanos, e na minha cabeça ficou, quer ver que vai vir Romanos 10, que é um dos mais complexos, né? Inclusive nós estávamos conversando, né, pastor Wagner? Romanos 9, que o pastor Neto pregou ali, Romanos 10 e Romanos 11, são capítulos que você tem que ler de forma minuciosa e estudar bastante para não ter um entendimento errado. Então eu vou pedir encarecidamente o dobro da atenção dos irmãos nesta manhã, para a gente entender esse capítulo que é tão rico, né? E a gente venha ter o discernimento correto da palavra do Senhor. Então o texto de Romanos capítulo 10 diz assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que eles sejam salvos. Então Paulo está falando sobre o desejo do coração dele. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aqui o fim da lei não entenda como final, mas entenda como finalidade e objetivo. Cristo é o objetivo da lei. E ele continua: Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá do abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? Isso Paulo está falando sobre Israel. E a resposta é a seguinte, é claro que sim, eles ouviram. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Pois Moisés já dizia, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação,
por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Os nossos pensamentos, que a sua igreja esteja disposta a ouvir aquilo que teu Espírito Santo tem a falar nesta manhã. Pois o teu Espírito Santo sempre está pronto para nos ensinar, para nos exortar, para nos advertir e para nos consolar, Pai. É o que eu te peço. Fala com o teu povo, em nome de Jesus, amém. Então, como eu já disse, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 de Romanos, que trata de forma básica da rejeição de Israel por parte de Deus. Mas quando eu falo de rejeição, não fique com a impressão de uma rejeição por todas, de uma vez por todas, mas uma rejeição temporária. É mais ou menos o que João diz no seu evangelho. Ele veio para os que eram seus, os seus não creram, ou seja, os seus rejeitaram, mas todo aquele que creu, ele deu o poder para serem feitos filhos de Deus. E o apóstolo Paulo, ele inicia esse capítulo com uma profunda declaração de amor e intercessão aos seus compatriotas, dizendo: o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é que Israel, para a sua salvação. E é certo nós termos esse desejo, essa oração por Israel, que eles sejam salvos, que eles venham se dar bem. Mas antes de a gente entrar no texto, eu preciso fazer uma crítica ao meio evangélico atual. E uma crítica com muito carinho. Pois muitos evangélicos defendem o Estado de Israel mais por paixões políticas e sentimentos nacionalistas do que por uma verdadeira compreensão bíblica. Pode até parecer um zelo sincero, mas como Paulo diria lá no versículo 2, sem entendimento. Confundem-se o amor pelo povo judeu, que deve existir, com a ideia de que a nação moderna de Israel é automaticamente o centro da ação redentora de Deus, quando, na verdade, o centro da salvação é Cristo, e ele cumpre todas as promessas de Deus. Além disso, vemos por aí igrejas e movimentos que abraçam símbolos, festas e práticas judaicas, acreditando que isso os aproxima mais de Deus. Trocou-se a graça pela estética da religiosidade, acreditando-se que isso os torna mais espirituais, mas sem compreender que tudo isso apontava para Cristo, o cumprimento da lei e as promessas. Então nós vemos que o Evangelho não é uma versão reformada ou aperfeiçoada do judaísmo. Longe disso, o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é o cumprimento de tudo que o Antigo Testamento anunciava. Jesus, ele não veio apenas para ajustar a lei. Ele a cumpriu plenamente e inaugurou uma nova aliança viva, que não se baseia apenas em regras externas, mas na transformação do coração. Por isso, precisamos aliar o entendimento bíblico ao discernimento espiritual, para não nos perdermos nestes caminhos enganosos. Quando substituímos a simplicidade do Evangelho em busca de experiências, símbolos ou performances religiosas, corremos o mesmo risco de Israel, que é ter zelo sem entendimento, fé sem obediência e religião sem Cristo. A rejeição de Israel é, portanto,
um espelho do perigo que corremos quando substituímos a graça pela religiosidade. Sendo assim, se quisermos entender o coração do Evangelho, precisamos abrir a carta aos Romanos. Nenhum outro livro expõe com tanta profundidade a santidade de Deus, a gravidade do pecado humano e a beleza da graça de Cristo. Romanos nos conduz do desespero da nossa injustiça à esperança da justiça de Deus, que é a única que pode nos salvar. Então, para nós compreendermos o drama que se desenrola nesse capítulo 10, é preciso nós enxergarmos o panorama completo. A carta aos Romanos nos conduz a uma jornada pela estrada da justiça de Deus. Então ela começa mostrando onde nós caímos, depois revela como Deus nos levanta e, por fim, como Ele nos transforma. Veja só, nos capítulos 1 ao 3, vemos o problema, o pecado que condena toda a humanidade. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 3,10, não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e se extraviaram dos caminhos de Deus. Já do final do capítulo 3, do versículo 21 ao capítulo 5, nós encontramos a solução para esse problema, que é a justificação pela fé. E Paulo vai dizer, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Romanos 3, 24. E nos capítulos 6 a 8, descobrimos a nova vida. Então o problema, a solução e agora a nova vida. A obra do Espírito que nos santifica e nos ensina a vivermos como filhos de Deus. Então Paulo vai falar um dos textos mais famosos. Portanto, agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então, essas três partes, e chegamos à quarta parte, que abrange os capítulos 9 a 11, onde é revelado o propósito de Deus em Israel. E essa sessão, ela pode ser entendida em 3 atos. O primeiro ato é o capítulo 9, que o pastor Neto pregou aqui na quarta, que trata da eleição de Israel e da soberania de Deus. Capítulo 10, que vamos examinar hoje, aborda a rejeição de Israel e a responsabilidade humana. E o capítulo 11, que vai ser pregado hoje à noite pelo pastor Wagner, que apresenta o futuro de Israel e a fidelidade de Deus. Então, Paulo ele revela o lado humano dessa história. Ou seja, um povo que recebeu tudo de Deus. Um povo privilegiado, mas que escolheu seguir seu próprio caminho em vez da justiça divina. Mas para entender o contraste que Paulo faz entre a lei e o evangelho, precisamos ter a clareza sobre o que é a lei, porque às vezes as pessoas falam da lei, mas elas não sabem exatamente o que é a lei. E tem aqueles comentários que antes nós vivíamos no tempo da lei e agora nós vivemos no tempo da graça. Quem já não ouviu esse tipo de comentário? E esse comentário não faz nenhum sentido com a narrativa bíblica. Então nós precisamos entender que a lei mosaica é tradicionalmente dividida em 3 categorias. E essa distinção é fundamental para o nosso entendimento. Então a lei ela é dividida em lei cerimonial, que são as regras sobre sacrifício, as festas, o sacerdócio e rituais de purificação. Essa parte da lei foi cumprida e abolida em Cristo, ou seja, o véu se rasgou. O Senhor cumpriu essa parte da lei. Tudo que ela vislumbrava foi cumprido em Cristo. Essa é a primeira parte da lei. A segunda parte da lei é a lei civil. Leis que regiam a nação de Israel,
como um Estado teocrático, ou seja, falava das penalidades, das regras de propriedade, entre outras coisas. Essa parte da lei não se aplica mais a nós, como nações civis, mas seus princípios de justiça permanecem, obviamente. E por último, a lei moral, o famoso os 10 mandamentos e seus princípios eternos. Não matar, não roubar, não adulterar. Essa é a parte da lei que permanece válida para nós até hoje, pois reflete o caráter imutável de Deus e o padrão eterno de santidade que Ele deseja para a humanidade. Só que o problema de Israel não foi a lei moral. Que lembra lá em Romanos 7, ele vai falar que a lei ela é santa, justa e boa. O verdadeiro problema de Israel foi usar a lei como uma escada para a salvação, em vez de enxergá-la como um espelho que revela a necessidade da graça. A verdade é que a lei por si só, ela não tem poder para salvar ninguém. Ela revela o pecado e contém esse pecado de forma parcial, mas ela tem um problema grave, porque ela não transforma o coração. Ela mostra o padrão de santidade de Deus, mas apenas a graça em Cristo é que pode nos tornar aquilo que a lei exige. Portanto, a rejeição de Israel não é apenas uma lembrança histórica, mas é um alerta vivo para a igreja de hoje. Assim como Israel confiou em suas obras, nós também corremos o risco de substituir a graça pela religiosidade vã, que Tiago cita em sua carta no capítulo 1, versículo 26. Por isso, a pergunta que o texto nos faz, que o texto nos deixa é a seguinte: Igreja de Cristo, em que justiça você tem confiado? Na sua própria ou na justiça perfeita de Cristo? E é isso que nós vamos examinar esta manhã. Voltando para o texto de Romanos 10, Paulo ele começa no versículo 1 com o coração na mão, expressando o seu desejo e a oração pela salvação de Israel, como eu já havia dito. No versículo 2, ele reconhece o zelo dos seus compatriotas. Eles eram muito fervorosos, dedicados à lei e às tradições, mas o problema era o zelo sem entendimento. O teólogo N.T. Wright destaca que o zelo sem entendimento é caracterizado por uma sinceridade religiosa que, embora seja intensa, não está alinhada com o conhecimento da verdade em Cristo. É uma busca por justiça que, em vez de levar à salvação, mantém as pessoas afastadas da verdadeira justiça de Deus. Romanos 3 continua dizendo assim, 10:3. Pois desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Então, desconhecendo e estabelecendo. Aqui nós vemos dois problemas de Israel. O primeiro é desconhecer a justiça de Deus. Eles não confiavam na justiça que Deus oferece pela graça, pela fé, e tentavam se salvar pela sua conta própria. Eles achavam que precisavam fazer alguma coisa. Para eles era inadmissível que a pessoa pudesse ser salva só pela questão de ela ter a fé. Então eles desconheciam, e desde o Antigo Testamento isso é revelado, mas eles não tiveram essa compreensão. E o segundo erro deles é que eles procuraram estabelecer a sua própria justiça. E aqui é o cerne da religiosidade. É a tentativa humana, isso acontece muito. É a tentativa humana de alcançar a aceitação divina por méritos e obras.
é o nosso currículo espiritual. A lista de coisas que fazemos para convencer nós mesmos e a Deus de que nós merecemos o seu favor. Note quando você peca, quando você comete um pecado grave. Como você fica buscando fazer coisas para agradar a Deus como se precisasse disso. Quando o que Deus quer é apenas o seu arrependimento. Mas você precisa fazer coisas para cobrir aquela coisa grave que você acabou de cometer. Nós somos assim, parece que queremos barganhar com Deus a todo momento. E esse ato de estabelecer a própria justiça, na sua raiz, é o pecado, e o pior deles, que é o pecado da incredulidade. A incredulidade não é só a falta de fé. Às vezes a gente passamos por momentos que há falta de fé. Mas a incredulidade é, acima de tudo, a recusa consciente e teimosa de aceitar o caminho da salvação que Deus nos oferece. Por isso que ela é tão grave. Rejeitar a única solução para o nosso problema diante de Deus é fechar o coração para a vida que Ele quer nos dar em Cristo. Muitos teólogos, ao discutir sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é citada lá em Mateus 12, entendem não como um ato isolado, mas como a rejeição consciente e final da obra do Espírito que testifica de Cristo. A incredulidade persistente é a atitude do coração que, mesmo diante da evidência da graça de Deus, insiste em confiar em si mesmo. É o orgulho que diz: obrigado, mas não preciso do seu presente. Eu consigo pagar a minha dívida. É por isso que Paulo diz que eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. A religiosidade é a tentativa orgulhosa de ser seu próprio salvador. E a incredulidade, além de ser essa tentativa orgulhosa, ela é um muro que impede o homem de receber o presente de Deus. A vida sob a lei como meio de salvação é uma vida de exaustão e ansiedade. Você sempre está tentando ser o bom o suficiente, sempre comparando sua performance com a dos outros. É o crente que vive fiscalizando o pecado alheio para se sentir superior, ou que tem uma agenda religiosa lotada, mas vive vazio, tentando comprar a paz com Deus com sua performance. E nesse esforço constante, existe a sensação de que a salvação pode ser ganha ou perdida em cada ação. É aquele velho perdeu, ganhou, perdeu, ganhou. E isso cria medo nas pessoas, cria culpa, insegurança, porque a justiça está sempre nas suas mãos e não na obra consumada de Cristo. Os versículos 3 e 4, vemos um ponto de virada na nossa fé, quando Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. Aqui a palavra fim, que no grego significa telos, é crucial. Ela significa tanto um ponto final, o término da lei como caminho para a justiça, quanto propósito e alvo, o objetivo para o qual a lei sempre apontou. O ponto final no sentido que Cristo encerrou a tentativa de buscar a justiça pela observância da lei. E o propósito no sentido que a lei sempre teve como alvo levar o pecador até Cristo. N.T. Wright também argumenta que a justiça de Deus é a fidelidade de Deus à sua aliança. A lei, ao ser cumprida em Cristo, revela que Deus é fiel em justificar todos que creem, tanto judeus quanto gentios. A lei sem Cristo exige
perfeições absolutas. E aqui que está um problema que o povo judeu não compreendia. Na lei, se você falha num único ponto, basta você falhar num único ponto e toda a justiça que buscamos por nós mesmos se perde. É um padrão impossível de alcançar, que deixa o coração sobrecarregado e ansioso. Não precisamos, portanto, como diz ali no capítulo 10, versículos 6 e 7, nem subir ao céu, nem descer ao abismo, nem realizar algo extraordinário, como é dito nesses versículos. Por quê? Porque Cristo já fez tudo por nós na cruz, através da sua morte e posteriormente através da sua ressurreição. Tem gente que acha que você precisa fazer algo extraordinário para alcançar essa salvação. Mas a justiça que vem pela fé fala uma linguagem totalmente diferente. E Paulo cita Moisés para mostrar que a salvação não é inalcançável e está mais perto de nós do que nós imaginamos. Por isso ele vai dizer no versículo 8, e é um mesmo texto que está em Deuteronômios 30, 12 ao 14, que ele fala assim: a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Paulo vai dizer no versículo 9 que a salvação ela se manifesta em dois atos que são simples e poderosos, que é o crer no coração e o confessar com a boca. Crer no coração é acreditar que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, rendendo-se ao amor e à obra de Cristo, reconhecendo que não podemos salvar a nós mesmos. E confessar com a boca é declarar que Jesus é o Senhor da sua vida, que você tem um dono. É se submeter toda a sua vida ao senhorio de Cristo e reconhecer o seu poder transformador. Com isso, o Evangelho revela a profundidade do amor de Deus quando ele diz no versículo 13. E esses versículos eu gosto muito, que ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não precisa fazer nada extraordinário. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que crer de coração e confessar com a boca, será salvo. Enquanto a lei criava barreiras étnicas, sociais, culturais, o Evangelho é diferente, ele chama todos. Todas as raças, todos os povos, todas as culturas. E faz um apelo: venham, creiam em Jesus. Não há barreiras no Evangelho. A lei separava, o Evangelho une. Mas é necessário que nós creiamos, que nós preguemos o Evangelho. Se a justiça de Deus agora é tão acessível por meio de Cristo, tão próxima, por que o povo de Israel, que foi o primeiro a receber a palavra, tropeçou? Fica essas perguntas em nossa mente. E Paulo ele vai responder essa pergunta nos versículos finais, mostrando de forma clara que a incredulidade de Israel não aconteceu por acaso. Ele explica passo a passo como Deus deu todas as oportunidades, mas o povo escolheu deliberadamente rejeitar a salvação. Não foi a falta de chance ou desconhecimento, foi uma decisão consciente em desobedecer à vontade de Deus. Então, nos versículos 14 e 15, Paulo inicia uma série de perguntas retóricas que formam a espinha dorsal da missão cristã. Ele não está questionando a soberania de Deus, mas a responsabilidade humana. E esse texto é um texto muito famoso, é um texto que a gente usa muito para evangelização e não tem problema, deve ser usado.
Mas no contexto aqui de Romanos 10, ele tem um propósito maior, que é mostrar que Deus deu chances inúmeras para Israel e eles o rejeitaram. Por isso que o texto diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Israel podia questionar isso diante de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, inclusive, ele resume esse processo aqui de uma forma brilhante, chamando-o de os estágios da evangelização. Ele identifica aqui 6 estágios na evangelização que Paulo cita do fim para o começo. Ele cita de forma inversa, mas eu coloquei na sequência correta, que é ser enviado, pregar, ouvir, crer, invocar e ser salvo. Em resumo, é o processo da fé. Deus fala, o homem ouve, o coração responde. A justiça de Deus, por mais acessível que seja, depende de que alguém a proclame. Por isso que a citação aqui, que é de Isaías 52:7, nesses versículos, e que consta no versículo 15, exalta a missão da igreja ao dizer que não são os pés em si que são formosos, mas a mensagem que eles carregam. Após isso, Paulo desmantela o argumento da ignorância. A incredulidade de Israel não foi por falta de pregação. Israel não poderia falar que não foi pregado para eles, que não foi anunciado, que ninguém foi enviado. Por isso que Romanos 10, 16, 17 vai dizer assim: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? De modo que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. A recusa em crer é tratada como desobediência, no versículo 16. E Paulo usa Isaías 53:1 para provar que a rejeição de Israel é um padrão histórico. Constantemente Israel estava desobedecendo a Deus, rejeitando a Deus. Israel ouviu a mensagem? Sim. Paulo responde com uma citação poética e poderosa no versículo 18, dizendo: a voz dele se espalhou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. E isso aqui é uma referência ao Salmo 19:4. Se até a própria criação testemunha a glória de Deus, a natureza revela a glória de Deus, quanto mais o Evangelho. A revelação é clara da sua vontade. Israel ouviu a mensagem de Deus, mas a rejeição não foi por acaso, foi uma escolha consciente de se afastar. E para finalizar, Paulo usa o Antigo Testamento para mostrar o contraste entre a receptividade dos gentios, todos nós que não somos israelitas, e a obstinação de Israel. Primeiro ele vai citar os ciúmes de Israel no versículo 19, quando ele diz: Deus planejou usar um povo que não era seu. Quem que é? Os gentios, todos nós, para provocar o ciúme de Israel. Isso está lá em Deuteronômio 32:21, essa citação também. A salvação dos gentios confronta a arrogância de Israel. Segundo ponto é a receptividade dos gentios no versículo 20. Os gentios, todos nós que não tínhamos a lei, nem o zelo de Israel, receberam a justiça de Deus porque não estavam tentando estabelecer a sua própria justiça. Eles simplesmente se renderam ao presente dado por Deus. E isso é citado em Isaías 65:1. E por último, a rebeldia de Israel. Capítulo 10, versículo 21, para mim, um dos capítulos mais fortes dessas passagens. O capítulo se encerra com a voz do próprio Deus, um lamento divino, que resume a rejeição
a incredulidade de Israel. Quando Deus diz, o dia todo estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. E o que aprendemos com tudo isso? Todo dia o Senhor está estendendo as mãos para você. E quantas vezes você não tem sido desobediente? Você não tem ouvido a voz de Deus. Você tem fechado o seu coração para entender a voz do Espírito Santo. E Deus está te chamando. Deus está falando com você, não só hoje por essa pregação, mas Deus está falando com você, como diz aqui, todo dia. Todo dia Ele te chama. Não há um dia que você passe que o Senhor não te incomode. E nós vemos aqui algumas aplicações práticas. A primeira é o teste da incredulidade na prática. A tragédia da incredulidade de Israel serve como um alerta vivo para a igreja em Cristo em pleno século 21. O perigo, irmãos, não está fora, mas em como nós vivemos a nossa fé. A incredulidade se manifesta sutilmente na vida da igreja, quando substituímos a confiança na obra de Cristo pela confiança na performance, na religiosidade. Uma das coisas que podem nos atrapalhar é a atividade, é o ativismo exaustivo. Muitos estão sobrecarregados de ministérios, reuniões e atividades. Negligenciam a oração e a dependência do Espírito. Trabalhar para Deus é importante, sim, é muito. Mas sem equilíbrio, o serviço se torna um fardo e não uma expressão de fé. Se você, irmão, está exausto, talvez esteja tentando salvar a si mesmo, como faziam os israelitas. E você talvez esteja tentando salvar a si mesmo e o mundo, esquecendo-se que a obra é dele e que nós somos apenas instrumentos. Outro problema que pode acontecer é o legalismo e o julgamento. Algumas pessoas vivem presas a regras de certo e errado, sempre avaliando e condenando os outros. Mas não experimentam uma das coisas mais importantes, e você precisa entender e compreender isso, porque não significa libertinagem, mas é a liberdade do Evangelho. Elas julgam severamente sem misericórdia, esquecendo que também foram alcançadas pela graça e que você também precisou passar um processo para abandonar muitas das práticas que você tinha. Então, quando alguém mais novo chega, você tem que entender que ela vai passar pelo mesmo processo, né? Eu lembro que tinha um pastor que dizia assim, da igreja dele, né? A nossa igreja é uma ótima parteira, mas ela é uma péssima babá. Dá muitos filhos, mas quando os filhos estão, não cuida da forma como deveria. Então a gente precisa analisar essa questão do legalismo e do julgamento. Ansiedade e insegurança, que é o que eu já disse aqui. Quem vive com medo de perder a salvação a cada erro. Essa pessoa que tem esse medo ainda ela está confiando em si, ela não entendeu o evangelho completamente. A paz do evangelho ela é inabalável, pois se fundamenta na justiça perfeita e imutável de Deus. Então esse é o primeiro ponto que nós vamos analisar, né, como aplicação. O segundo ponto é a missão e a responsabilidade da igreja. A fé depende de que alguém pregue, obviamente. Paulo mostra lá aquela cadeia missionária que o pastor Hernandes Dias comenta, né? Então o mensageiro prega, o coração crê, invoca o Senhor e recebe a salvação. Então há uma urgência
de as pessoas serem enviadas. Mas a igreja, irmão, ela não pode se contentar em ser um grupo fechado. A salvação, ela está próxima, mas falta quem proclame. Cada cristão é chamado a levar a palavra, não apenas dentro das paredes da igreja, mas no convívio diário, na família, no trabalho, na sociedade. E o mais importante, nós fomos chamados, como diz o meu professor amado Ziel Machado, somos chamados para sermos santos, irmãos, e não para sermos chatos. Então, nós precisamos brilhar na sociedade sem sermos chatos ou impositivos, mas com um testemunho autêntico e cheio de graça. E nesse ponto, por último, a simplicidade do evangelho. Isso a gente tem o costume de perder com a nossa caminhada. Igreja, o evangelho ele tem algo que nenhuma religião tem. É que ele é simples. Ele não precisa de nada extraordinário. O extraordinário já foi feito por nós na cruz do Calvário. O evangelho é simples. Jesus é o Senhor e Deus o ressuscitou. Não complique isso com listas, regras ou obras. Não pregue o que você tenta fazer, mas o que Cristo fez por você. A mensagem do Evangelho é libertadora e acessível a todos. E a nossa missão é transmitir com clareza amor e alegria. Tem gente que às vezes prega, parece que está com raiva, né? Prega com amor. As pessoas que estão ouvindo, elas, assim como eu, precisam também ouvir a palavra de Deus. Eu ouvi um dia, aceitei a Cristo. E essas pessoas também precisam passar pelo mesmo processo. Terceiro ponto, o perigo de viver de aparência e com zelo vazio. O zelo é o cuidado exacerbado. A crítica de Paulo ao zelo de Israel, no versículo 2, nos alerta sobre viver de aparência. Muitos parecem fervorosos diante dos outros, mas no coração confiam em si mesmo e não em Deus. Deus, ele quer a nossa sinceridade e não demonstração. Não adianta ser zeloso entre os irmãos, dentro da igreja e na vida diária, agir de forma diferente. Viver de aparência é um zelo vazio que pode enganar os outros, mas não transforma o coração e nem agrada a Deus. E por último, viver o evangelho de forma integral, ser semelhante a Cristo. Viver o evangelho de forma integral significa mais do que aceitar a salvação. Tem gente que acha que o evangelho é só sobre ser salvo, mas o evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é a história da redenção, é a criação, é a queda, é Deus nos transformando por meio da sua obra. É permitir que Cristo transforme completamente quem somos, moldando nosso caráter, atitudes e relacionamentos. É a fé que manifesta em toda a vida, não apenas nos momentos de culto ou regras religiosas. Então, alguns aspectos essenciais do evangelho são o seguinte, e que a gente tem que ter isso muito em mente. O primeiro é negar a si mesmo. Talvez você ainda não tenha conseguido negar a si mesmo, porque outras coisas têm tirado o seu foco, como o prazer, o conforto, opiniões alheias ou ambições pessoais. Tudo isso tem tomado lugar do que realmente importa. Viver o evangelho exige colocar Cristo acima de tudo e permitir que Ele molde as suas prioridades e desejos. Outra coisa que precisamos ter é um amor incondicional. Viver o evangelho é amar mesmo quando não é recíproco, perdoar o que nos ofende e demonstrar misericórdia, refletindo o amor de Deus que nos alcançou primeiro.
Se você tem sentido raiva, rancor ou indiferença, qualquer sentimento que não seja de paz com seu irmão ou com seu inimigo, isso mostra que você talvez ainda não tenha vivido plenamente o Evangelho. Dar a outra face. O Evangelho nos chama a responder à injustiça com humildade e paciência, não com vingança ou ressentimento. Irmãos, isso não é fraqueza e nem ser bobo, tá? Mas é você ser guiado pelo Espírito Santo. Quarta coisa, colocar o próximo em superioridade. Valorizar o outro acima de si mesmo. Servir sem esperar reconhecimento e buscar o bem do próximo como prioridade é o coração do Evangelho. Jesus viveu assim. Ele veio para servir, não para ser servido, e entregou sua vida por outros. Quinto, viver em dependência do Espírito por meio da oração. A vida do Evangelho só se realiza quando permitimos que o Espírito Santo guie nossos pensamentos, escolhas e ações, certo? É Ele quem transforma de dentro para fora e não apenas nos instrui externamente. Mas, irmãos, pensa comigo. Se eu não tenho tido uma vida de oração, como que eu vou ser direcionado por Deus? A oração é o canal que mantém o nosso coração sensível e dependente da presença de Deus. E sexto, buscar entender a vontade de Deus por meio das Escrituras. E eu quero ser enfático nisso, porque isso acontece muito com a igreja. Se você parou de ler a Bíblia, isso acontece bastante. Ou perdeu o ânimo para buscar conhecer mais a Deus. Isso é um sinal de que seu coração pode estar se fechando. E isso é um perigo para o pecado da incredulidade. Não permita que isso aconteça com você. Não permita que isso aconteça com seus filhos. A Escritura, ela é uma lâmpada para os nossos pés e um guia para a nossa vida. Volte a buscar a palavra de Deus e deixe que Ele transforme o seu coração. Deus continua com os braços abertos, pronto para acolher quem se afasta, assim como diz Romanos 10, 21. O dia todo estendia as mãos a um povo rebelde e contradicente. No capítulo 11, hoje à noite, vamos ver que mesmo diante das falhas, incredulidade e desobediência, Deus não desistiu do seu povo. E o versículo 1 de Romanos 11 vai dizer: então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? E Paulo é enfático: de modo algum. E qual é a boa notícia para nós? A boa notícia é o Evangelho. Jesus morreu e ressuscitou para nos dar vida, nos reconciliar com Deus e nos libertar da nossa própria justiça falha. Se você está aqui hoje, é porque Cristo está te alcançando, pronto para transformar sua vida e lhe oferecer verdadeira liberdade, que só Ele pode dar. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra, que o teu Espírito faça com que a sua igreja entenda o verdadeiro Evangelho, a verdadeira justiça que provém do Senhor, Pai. Que nós não venhamos lutar com a força do nosso braço, mas que nós venhamos entregar tudo no seu altar, que a gente venha se arrepender dos nossos pecados, que nós possamos confessar com a nossa boca e crer de todo o coração na obra que o Senhor fez na cruz, Pai. Que a sua igreja tenha a compreensão do Evangelho na sua integralidade, Pai. Porque o Senhor não veio só para nos salvar, o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. E essa vida começa aqui, uma vez que cremos no Senhor, e continuará por toda a eternidade.
Se nós estamos limitados a essa vida, somos o pior dos seres humanos, Pai. Porque a vida que o Senhor nos deu é uma vida, Senhor, grandiosa, Senhor, gloriosa, Senhor, e transformadora, Pai. Que a sua igreja venha ter essa compreensão do seu plano de salvação, de tudo o que o Senhor fez para nos dar vida, Pai. É o que eu te peço e te louvo, agradecendo em nome de Jesus. Amém.